quiserem, tá? Vocês estão vendo a tela? Não pode responder. Sim. Ok, então vamos Agora começar. agora tá. Beleza. Então vamos lá. Então, antes da gente começar a potência, tá? Que é esse assunto aqui da aula, potência elétrica quilowatts-hora, eu vou dar só uma recapitulada no que a gente viu anteriormente. Primeiro a gente começou estudando corrente elétrica, então a gente havia estudado o seguinte, que a corrente elétrica é o movimento das cargas de forma ordenada. Então, quando a gente tem um campo elétrico, tem uma força elétrica, e esse campo e essa força elétrica induzem as cargas elétricas a se movimentarem. Quando não há um campo elétrico e a força elétrica ela não é induzida pelo campo elétrico, então essas cargas elas se movimentam de forma aleatória. Então, elas têm um movimento aleatório. Mas quando a atuação do campo elétrico, que vai ser em direção, vai ter uma direção, e a força elétrica que ela é contrária ao campo elétrico, para esse conceito aqui, então, essas duas atuações de campo elétrico e de força elétrica, elas vão induzir, então, uma corrente elétrica. As cargas vão se movimentar de forma ordenada. E isso a gente define como sendo o campo elétrico, tá? Inclusive, se vocês forem lá no canal, tem videoaula sobre campo elétrico aí. Não sobre o campo elétrico, mas, resumidamente, muitas outras coisas que a gente havia estudado. Bom, deixa eu pegar o slide que eu usei lá na videoaula, depois vocês dão uma olhada, tá? Então, só para recapitular. Corrente elétrica, ela é o movimento ordenado das cargas elétricas em materiais condutores, como, por exemplo, os metais. A gente utiliza como padrão o fio de cobre aí, para estar utilizando como metal condutor nas instalações elétricas. E esse movimento a gente define como sendo a própria corrente. A respeito dela, a gente pode dizer o seguinte, que a corrente elétrica é um movimento ordenado no meio condutor. Por conversão, a corrente elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico, sendo assim, a corrente elétrica tem sentido contrário a movimentos elétricos. Então, vamos voltar aqui na página aqui. Então, deixa eu dar um zoom nisso aqui. Então, vamos pensar no seguinte, pessoal. Imaginem essa situação aqui, em que nós temos uma bateria e um fio condutor que conecta aí o polo positivo e o polo negativo da bateria. Porém, na prática, a gente, entre, né, o polo positivo e negativo, a gente tem algum aparelho que vai fazer a conversão da energia, né, que vai usar essa energia elétrica. E aí depois eu vou estar explicando como que ele usa. Mas agora é só entender o seguinte, o sentido real dos elétrons é o quê? É ele partir do polo negativo, ele faz todo o percurso, isso os elétrons, tá? As cargas elétricas, elas partem do polo negativo, fazem todo o percurso, entram, por exemplo, no equipamento que vai gerar aqui alguma carga de energia, vai utilizar, e aí depois ele vai vir e vai voltar para o polo positivo. Então, as cargas elétricas negativas, já que os elétrons são negativos, eles saem do negativo e vão até o positivo. Deixa eu só dar uma força aqui para a Sofia, que ela disse que não conseguiu entrar. Deixa eu... Se bem que eu não tenho o que fazer, né? Bom, então, voltando aqui... Deixa eu ver aqui. Ok. Então, as cargas elétricas elas são negativas, então elas vão partir do polo negativo e vão para o polo positivo. Porém, o campo elétrico em si, ele sai da onde? Ele tem a direção do positivo para o negativo. E aqui vale um detalhe importante. A corrente elétrica, ela vai seguir o sentido do campo elétrico. Ou seja, é como se ela saísse do positivo e percorresse todo o caminho para o polo negativo. Então, ela tem um sentido contrário.
Então, tem que ter algum cuidado na hora de resolver alguns exercícios teóricos em relação a isso. Sempre lembrar, o positivo, a corrente elétrica sai do polo positivo e percorre o processo até chegar no polo negativo. Então, só tem que lembrar disso para não fazer nenhuma cagada na hora de resolver alguma questão sobre este assunto, tá? Então, a corrente elétrica tem um sentido campo elétrico. O terceiro ponto a corrente elétrica também pode ocorrer em outros tipos de condutores, tá? A gente tem os metais, que são condutores. Um exemplo é o cobre, que é utilizado nos fios elétricos. Mas nós também podemos ter em soluções eletrolíticas, ou seja, em soluções que usam... Vou colocar aqui a Sofia para participar. A gente também pode ter soluções elétricas que usam os íons, e os gases ionizados, que usam partículas ionizadas. Vocês podem estar, por exemplo, ou pesquisando na internet, ou conversando com o Emerson sobre esse tipo de solução aí para causar o movimento das cargas. No nosso caso, na física, a gente se preocupa mais em estudar a parte mesmo dos metais, tá? E as consequências da corrente elétrica aí em meios. Bom, então, vamos voltar aqui. Com respeito à corrente elétrica, é importante ressaltar que, nos metais, a corrente elétrica ela é constituída pelo movimento dos elétrons livres. Nos líquidos, elas vão se originar nos íons positivos e negativos. E nos gases, elas vai estabelecer a corrente elétrica a partir dos íons positivos, dos negativos e dos elétrons livres. Lembre-se que nos metais, que é o nosso ponto principal aqui, os elétrons livres são aqueles elétrons que ficam mais afastados da camada. Então, deixa eu fazer um esqueminha aqui só para eu mostrar para vocês. Então, imagina que aqui é o núcleo do átomo, e ao redor do átomo, como você deve ter estudado em química, vai ter aí as camadinhas aí, com vários nomes diferentes, usa até aquelas letrinhas bonitinhas lá. Não é o meu foco aqui ensinar isso para vocês, mas só para exemplificar aqui, quanto mais próximo do núcleo do átomo um elétron estiver, essas bolinhas vermelhas são os elétrons, tá? Quanto mais próximo do núcleo do átomo, maior é a força elétrica de atração dos elétrons com o núcleo. Quanto mais afastado, menor vai ser essa atração elétrica, essa força elétrica de atração entre os elétrons aqui soltos com o núcleo do átomo. O que vai acontecer? Então, esses elétrons que estão mais afastados, geralmente eles se tornam elétrons que são livres, elétrons que podem ser arrancados do átomo. Então, esses elétrons aqui geralmente são utilizados na hora do cálculo da corrente elétrica. Bom, então, aí a pergunta, né, uma pergunta que seria interessante ser feita, e talvez seja uma dúvida que vocês tenham, e que eu tinha essa dúvida. O que acontece com a corrente elétrica, né? Uma das coisas que a gente não sabe, mas que gera o seguinte: a corrente elétrica, pessoal, ela não se acaba. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: as cargas elétricas, elas saem do polo positivo, percorrem o campo, entram dentro, por exemplo, vamos imaginar uma lâmpada. A corrente elétrica sai do fio, chega na lâmpada, passa da lâmpada, volta para o fio e volta aí a percorrer, então, os fios elétricos. A gente tem a concepção de que a corrente elétrica ela vai sendo consumida pelo aparelho. A gente não leva em consideração que essa corrente ela entra e sai de dentro do aparelho. O que acontece as cargas elétricas elas possuem um potencial elétrico, e esse potencial elétrico é transformado em energia mecânica. A energia elétrica é transformada em energia mecânica, ou em energia luminosa, ou energia térmica, dentro do material. Então, o que acontece com as cargas não é que essas cargas desaparecem, elas continuam existindo, mas a energia que elas carregam, que é uma energia elétrica, que é uma energia mecânica, ela é transformada em outras modalidades de energia. Porém, a corrente continua depois que a carga passa por dentro do aparelho, que
está consumindo essa energia elétrica. Tá? Isso aqui é só uma recapitulação do que a gente já havia estudado antes, né, do nosso recesso. Como que eu calculo a corrente elétrica? Bem simples. A corrente elétrica é a quantidade das cargas elétricas que passam no fio em um determinado intervalo de tempo. Então, é só eu substituir o valor e calcular. No sistema internacional, a unidade padrão para corrente elétrica é o ampere. E o símbolo ΔQ, isso que é o da carga, ele pode ser calculado como sempre o N, que é o número de elétrons, vezes a carga elementar. Tudo que eu estou falando agora para vocês não é algo novo, é algo que a gente já havia estudado aqui na página 156 em diante, 157 em diante, tá? Tem aqui as informações para a gente, vocês já até fizeram os exercícios sobre esse conteúdo, tá? Não é algo novo. Bom, as unidades que a gente precisa lembrar é o ampere para intensidade da corrente, coulomb para carga e o segundo para o tempo. Lembrando que algumas vezes pode aparecer a unidade miliampere ou microampere. Isso aqui vai, assim, digamos assim, meio que uma bronca para vocês. Pessoal, vocês estão no segundo ano do ensino médio. Quem estudou no QI, desde sempre, por exemplo, desde o 8º ano, vamos começar assim, que é quando começa a física, vocês veem essas unidades toda hora. Então, chega um ponto que vocês têm sempre que lembrar. A unidade, né, o prefixo M, que é o mili, associado ao ampere, na verdade, esse mili é o 10 a menos 3 e o micro é 10 a menos 6. Então, pensem sempre assim, olha, eu estou no segundo ano do ensino médio, já estudei isso aqui várias e várias vezes, eu não consigo me lembrar. Então, na verdade, você tem que fazer um esforço aí para gravar esses prefixos associados às unidades, porque eles se repetem em diversas unidades diferentes, tá? Por exemplo, quando nós estudamos a unidade padrão, que é o metro, a gente vai ver o milímetro, nós vamos ver, por exemplo, o quilômetro, e a gente pode ver o micrômetro. Cada um deles vai ter sua notação científica. Ó. O mili, que é o mm, ele vai ser 10 a menos 3. Independente se é metro, se é segundo, se é metro por quilômetro por hora, se é coulomb, se é Faraday, se é qualquer unidade que seja, o mili, ele representa 10 a menos 3. O quilômetro, né, o quilo, é 10 ao cubo. E o micro é 10 a menos 6. Independentemente da unidade, esse aqui eu escolhi o metro para falar para vocês, mas nada impede de ser, por exemplo, coulomb, que é a unidade que a gente tem de carga, ou ampere, que é a unidade de corrente elétrica. E aí nós vimos um pouco sobre o ampere-hora, expliquei para vocês que há dois tipos de corrente elétrica, a contínua, que geralmente são as correntes associadas a pilhas e baterias, e a corrente alternada, que é a corrente que a gente utiliza na tomada de casa, que é aquela que vem pelo poste, tá? Então, a corrente alternada é aquela que os valores de corrente elétrica ficam oscilando, tá? Ela fica oscilando entre positivo e negativo. E, por exemplo, uma corrente elétrica está associada a uma tomada de 110 volts, as cargas elétricas, a intensidade das cargas ficam mudando de sinal todo momento, tá? Tem até uma frequência que a gente poderia calcular dela, mas não é o foco. Então, existem dois tipos de corrente. Aquele negócio que você escreveu do lado que o senhor colocou min, km. Esse negócio aí, isso daí. Lá embaixo tá escrito o que é o terceira parte? Isso aqui É. é o micro, é aquela letra grega, parece um U ou um M, tá? É isso aqui, ó. Essa letrinha aqui, ó. Como se fosse Entendi. um U, tá? Tá bom. Mas, ok? Valeu. Então, gente, ó, as correntes, existem dois tipos de corrente, contínua e alternada. Contínua, pilhas e baterias, alternada, corrente que vem pela tomada, que vem pelo poste. E aí nós temos, então, para finalizar, o gráfico associado à corrente. E aí a gente só deduz o seguinte: se eu tenho o gráfico da corrente, que é o izinho que aparece aqui no eixo Y,
do tempo que aparece aqui no eixo X, a área desse gráfico vai representar a carga. Ou seja, a minha fórmula, que é I igual a carga dividida pelo tempo, quando eu tenho o gráfico, isso daqui é o eixo Y, né? A corrente é o eixo Y, o tempo é o eixo X, e o delta, que é a carga, ele é aqui a área do gráfico. Isso a gente já viu, eu não vou fazer os exemplos, eu resolvi os exemplos lá no canal, tá, gente? Vocês podem depois entrar lá no canal, darem uma estudada por lá, vejam os vídeos lá, porque isso a gente já viu em outras aulas, a gente já estudou essa parte, e eu não quero focar nisso agora. O que a gente vai fazer? A gente vai ver a questão da potência elétrica. Deixa eu fechar esse slide aqui. A gente vai ver a questão da potência elétrica e do quilowatts-hora. Por que eu estou querendo, né, falar sobre a potência elétrica aqui para vocês nesse contexto? Pelo caso bem simples. Primeiro, a gente precisa entender que quando eu tenho um equipamento eletrônico, um equipamento elétrico, por exemplo, vamos pensar na televisão. A televisão, ela transforma a energia elétrica em energia luminosa, e ao mesmo tempo acústica, e ao mesmo tempo térmica. Por quê? Porque a televisão, ela emite luz, por isso que a gente enxerga as coisas que saem de dentro da televisão, né? Saem entre aspas, né? Nós ouvimos a televisão, né? O áudio da televisão, isso porque ela transforma a energia elétrica em energia acústica, e nós também sentimos se a gente chegar próximo da televisão, ou tocar na tela da televisão, ou na parte de trás da televisão, a gente vai sentir que ela esquentou quando ela está ligada, porque ela parte da energia dissipada na forma de calor. Então, a gente tem essa conversão. O que acontece? A corrente elétrica, ela sai da tomada, passa no equipamento, e depois ela sai do equipamento. Para isso, vamos pensar no seguinte, ó. A gente tem o que nós chamamos de diferença de potencial elétrico. O que é a diferença de potencial elétrico? É a razão do trabalho que o equipamento eletrônico, tá, executa em relação às cargas que saem, por exemplo, de uma pilha ou da tomada. Essa diferença de potencial a gente chama também de voltagem ou de tensão elétrica. São 3 nomes que vocês vão me ouvir falando durante as aulas, e também vocês vão ver em vídeos que vocês forem assistir e nos exercícios que vocês forem resolver, tá? O que acontece? Existe um campo elétrico e uma força elétrica toda vez que há uma diferença de potencial. O que seria a diferença de potencial? O polo positivo e o polo negativo da pilha, ou a parte positiva e a parte negativa da tomada, quando você tem uma tomada na sua casa. Essa força elétrica, esse campo elétrico, faz com que as cargas se locomovam, as cargas vão andar aqui. E a partir do momento que as cargas se locomovem, é gerado, então, um trabalho. Esse trabalho aqui, ele tem que ser entendido como sendo energia mecânica, que é a energia do movimento das cargas, da corrente elétrica. Isso aqui gera para a gente o que nós chamamos de diferença de potencial. Aqui eu estou usando a letra V, tá? Mas no livro de vocês, esse livrinho aqui, a gente usa a letra U, tá bom? Que é antes da gente chegar em potência. Uma coisa que não tem no livro, mas que eu acho que é útil para vocês, é a associação de pilhas, tá? Então, bom, uma pilha, ela tem esse formato. Deixa eu mostrar aqui no Google Meet. Uma pilha tem esse formato, ó, vou pegar aqui uma pilha para vocês, ó. Pilha. Ela tem um polo positivo e um polo negativo, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aí, mas ela tem 2 polos, o positivo e o negativo. O positivo é o que tem a pontinha saltada, ok? Então, uma pilha. Só que nós representamos essa pilha de maneira bem simples, tá? O polo positivo, ele vai ter esse ponto maior, e o negativo, ele vai ter só esse tracinho menorzinho aqui, tá? Isso aqui é a representação da pilha no circuito elétrico de maneira simplificada. Quando a gente tem mais pilhas, tá? Por exemplo, 3 pilhas aqui,
ele vai ser representado assim, ó. Aqui é uma pilha, aqui é outra pilha e aqui é outra pilha. As 3 pilhas serão representadas dessa forma, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, indicando que essas 3 pilhas estão conectadas, uma conectada digamos assim, na bundinha da outra. E isso seria basicamente isso aqui, ó. Eu pegar essas pilhas e conectá-las assim, ó. Okay? Uma conectada, o negativo de uma conectado no positivo da outra, tá? Quando eu faço isso, então, eu tenho 2 pilhas conectadas em séries. E para a gente, em termos usual para isso, a gente vai ter o quê? Nós teremos o seguinte, que a diferença de potencial delas é somente somar elas. Em outras palavras, como eu estou usando o exemplo dessa pilha aqui, essa pilha que eu estava mostrando para vocês, elas têm de voltagem em 6 volts. Vamos imaginar que cada pilha dessa tenha 2 volts. Então, essa tem 2, essa tem 2, essa tem 2. Significa que quando eu junto as 3 pilhas, o total de voltagem que ela vai ter é de 6 volts. Então, é bem simples a associação de pilhas, tá? E a potência elétrica? Para que a gente possa utilizar qualquer equipamento elétrico, esse equipamento ele precisa fazer a conversão de energia, tá? Então, ele precisa receber energia elétrica de algum lugar, seja de pilha ou seja da tomada, fazer essa conversão, a transformação de energia e depois distribuir para a gente em outra modalidade de energia. Ou seja, por exemplo, o ventilador, ele recebe energia elétrica, ele consome essa energia, transformando ela em energia eólica, tá? Movendo, então, aí vento para a gente poder se resfriar aí nesse calorzão. Então, é assim que funciona, basicamente, a potência elétrica. A potência elétrica é a qualidade de um equipamento em transformar a energia elétrica em outra modalidade de energia. Isso é um conceito, né, conceitual, né? É redundante, mas é isso mesmo. É uma definição conceitual qualitativa do que é potência. A potência elétrica é a forma ou é a qualidade de um equipamento em converter energia com mais eficiência ou com menos eficiência, tá? Quanto maior a potência elétrica, mais ele converte energia elétrica em outra modalidade de energia. Exemplo, se eu tenho um ventilador de 100 watts, que é a unidade de potência, é o watts, e eu tenho um ventilador de 200 watts, o de 200 watts vai transformar a energia elétrica em vento, energia eólica, muito melhor do que um equipamento de 100 watts, ok? Kennedy, você falou que potência elétrica é a qualidade de um equipamento em transformar... A potência elétrica, o potencial é outro. Tá. É a qualidade de um equipamento. Esse aqui, ó. A potência elétrica, ele é a capacidade, a rapidez com que a quantidade de energia elétrica, é transformada durante um intervalo de tempo. Então, a potência elétrica é a velocidade com que a energia elétrica é convertida, por exemplo, em energia luminosa pela lâmpada num intervalo de tempo determinado. Então, quanto maior a potência, mais energia elétrica é transformada. Quanto menor a potência, menor é a quantidade de energia elétrica. Isso não significa dizer que quanto menor a energia, quanto menor a potência, menor vai ser a energia elétrica que você vai consumir, tá? Isso não é uma verdade absoluta, tá ok? Então, a potência elétrica, ele é essa qualidade. E como que calcula a potência elétrica? De 2 maneiras. A primeira maneira é uma maneira que a gente já estudou no primeiro ano, que é o trabalho ou a energia, seja ela mecânica, seja ela energia de calor, seja ela energia elétrica, dividido pelo tempo, tá? Essa é a energia que é uma. Mas para nossas aulas, a gente vai dar prioridade a DDP, que é o que eu havia falado primeiro, tá? O potencial,
Não é potência, é o potencial elétrico, ou diferença de potencial, a letra U, vezes a corrente elétrica, que é a letra I. Essa aqui vai ser a expressão da potência elétrica que a gente vai estar utilizando. Potência é a diferença de potencial, que aqui nesse slide está com V, mas também pode ser usado com a letra U, vezes o I. A potência elétrica é dada em watts e ela pode ser escrita tanto como sendo joule por segundo ou volts vezes amperagem. Mas isso aqui é só uma questão de unidade, mas que a gente vai se importar mesmo é com a questão da fórmula, tá? Então, isso é a potência elétrica. E o que é o quilowatts-hora? É o seguinte, quilowatts-hora é uma unidade ou uma expressão utilizada, por exemplo, pelas companhias elétricas e pelo cidadão que quiser comparar ou verificar para determinar a quantidade de energia que foi consumida na sua casa. Então, se você pegar uma fatura de energia sua, você consegue determinar quanto de potência ou quanto de energia você utilizou vendo o quilowatts-hora. Como que eu calculo o quilowatts-hora? É o seguinte, o quilowatts-hora, a energia que você consumiu na sua casa, é a potência elétrica dos equipamentos eletrônicos vezes o tempo que eles foram utilizados. Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos supor que você tem um ventilador na sua casa, tá? E esse ventilador, ele possui de potencial, de potência elétrica, vamos supor que ele tenha 100 watts de potência elétrica. E aí você usa ele, por exemplo, 2 horas por dia. Você usa somente 2 horas por dia, porque aí depois você vai usar o ar-condicionado. Vamos pensar que você usa 2 horas por dia, só que no total você tem um mês de 30 dias. Então, em 30 dias, se você usa 2 horas por dia, no total você usou quantas horas? 60 horas, ok? O que significa? Isso significa que para a companhia elétrica, você consumiu, olha só, você consumiu no total, na sua casa, só com ventilador, 100 vezes as 60 horas. Ou seja, 100 vezes 60, você consumiu, é só colocar os 60 e repetir os zeros do 100. 6.000 watts de energia. Isso aqui foi seu consumo de energia, ou de energia, aí que não é watts, tá, gente? É quilowatts, na verdade, quilowatts-hora de energia. Isso foi o que você consumiu. Agora vamos pensar no seguinte, em termos de dinheiro, em termos financeiros, quanto que isso vale, né? Isso vale o seguinte, vamos supor, se 1 kWh na sua, aqui em Cassis, vamos supor que vale 50 centavos, tá? 6.000 kWh, eu estou escrevendo bem ruim, tá, gente? Não é por maldade, não, é porque é meio chato de escrever com o mouse. Então, 6 kWh vai valer quanto? Só multiplicar cruzado. Então, X é igual aos 6.000 vezes os 50 centavos. Ora, se 6.000 vezes 50 centavos, vamos usar aqui uma calculadora, né? Porque perder tempo. 6.000 vezes os 50 centavos. Ou seja, nesse caso aqui, você estaria, né, consumindo R$3.000 em energia. Ok? É claro, gente, que esses valores que eu estou colocando aqui são valores hipotéticos, por isso que tem um valor muito alto. Você, usando 2 horas de ventilador por dia na vida real, você não vai gastar tanto dinheiro assim, né? Você precisaria usar muito mais o ventilador. Então, isso aqui é só uma ideia para você saber como mais ou menos é feito o cálculo da energia, do consumo de energia elétrica na sua casa. Utilizando quilowatts-hora, que é essa formulazinha aqui. Bom, e isso é a nossa aula de hoje, tá? A aula que vem a gente vai ver resistência elétrica. Então, essa é a nossa aula, que é a potência e o quilowatts-hora. Eu aconselho vocês a estarem dando uma pesquisada aí no canal, tá? Entrar lá no YouTube. Vocês vão ver aí lá no YouTube alguns vídeos que vão explicar um pouco sobre isso, tá? Tem um vídeo sobre eletrodinâmica, tem
Tem 3 vídeos, na verdade, sobre eletrodinâmica, sobre corrente elétrica, sobre a potência. Então, deem uma olhada, façam uso desses vídeos aqui para tirarem as dúvidas de vocês. A nossa aula está encerrando, eu vou enviar as atividades para vocês. Eu quero que vocês também fiquem atentos no seguinte, vocês precisam lembrar sempre, tá, gente? Tem plural, é importante que vocês façam plural, resolvam os exercícios do plural, tirem as dúvidas, tá? Por que vocês precisam resolver o plural? 2 motivos básicos. O primeiro e mais importante é porque vocês precisam aprender, usar bastante essas ferramentas, porque o pai de vocês pagam, e ele paga para que vocês aprendam, e o foco de vocês é passar numa universidade, passar no Enem ou no vestibular. Então, quanto mais vocês estudarem, melhor, né, mais preparados vocês ficarão para estudar, para prestar esses exames. O segundo ponto, gente, é porque eu preciso sempre estar dando nota para vocês. E vocês sabem que uma parte da nota de vocês é o plural, vale 4 pontos. E se não fizer o plural, a probabilidade de vocês tirarem uma nota baixa é muito alta. Lembre-se que o plural vale 4 pontos na P1. Então, eu preciso, né? É importante que vocês façam isso, tá? Resolvam o plural. Eu quero que vocês também fiquem atentos nas atividades que eu vou estar mandando também algumas atividades agora no Maestro. E como a aula está acabando, façam depois, vocês vão ter até sábado para fazer, mas tentem fazer já à tarde, porque quanto mais para frente a gente empurrar os exercícios, mais acumula, e aí vocês acabam fazendo de qualquer jeito, ou simplesmente pesquisam na internet as respostas, dão a resposta de qualquer maneira, e o foco não é esse, o foco é vocês aprenderem. Então, tenham essa mentalidade, vocês aprendem, vocês vão passar, a escola fica feliz, o pai de vocês fica feliz, eu fico feliz, vocês ficam felizes, todo mundo fica bem, e é isso aí. Então, pessoal, a gente vai estar ensinando a aula agora, eu vou estar disponibilizando essa aula também lá no Maestro depois que ela estiver gerada lá no Drive, aí eu mando para vocês o link para vocês que quiserem assistir. Estou pensando também em colocar ela no YouTube, aí se vocês quiserem assistir por lá, vocês que escolhem. E é isso aí, tá, pessoal? Um abraço a todos, se cuidem, cuidado aí com o vírus. E Tchau, Kennedy. não usem droga, viu? Fiquem suave. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.